Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. O caso Maracanã em Vasco. Bom, quero contar um pouquinho sobre isso, né, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, mas antes disso, tem uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite. Toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite, então vai voltar, tá bom? E aqui embaixo na descrição você tem abastinados e também um projeto que eu gostei bastante. Tá tudo aqui na descrição. Vamos lá. Bom, só pra gente recapitular justamente a questão do Vasco. O Vasco o Pedrinho, na sua campanha de presidente do clube, falou a seguinte frase: eu, como vascaíno, não admito que o Vasco não possa jogar na sua casa em São Januário. Eu acho um absurdo que a BEP não deixe utilizar o São Januário como a casa do Vasco nos jogos contra os seus rivais. Porque deixa justamente contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, contra o Grêmio. Essa foi a frase do Pedrinho, atual presidente do Flamengo. Disputou acho que com o Felipe Maestro e depois eles se resolveram tudo isso daí e acabou justamente o Felipe Maestro se incorporando justamente sobre esse projeto do Pedrinho. E claro que uma das situações que aconteceriam é justamente, tá bom, se o Vasco não pode jogar em São Januário, ele vai jogar onde? E aí eles têm uma situação específica desse ano em que não pode jogar no São Januário, não poderia jogar no São Januário, porque a BEP não deixava. O Engenhão, no mesmo dia, estaria fazendo o show dos Stray Kids. Quer dizer, vai fazer o show dos Stray Kids, que eu não sei, é grupo K-pop, eu acho. E aí só teria justamente ali como estádio grande no Rio de Janeiro o Maracanã. E aí surgiu toda essa polêmica e 2 torcedores do Vasco entraram na justiça para que seja concedido uma liminar que o Vasco pudesse jogar em São Januário as partidas contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Flamengo e Fluminense seria mais específico, justamente. O que a justiça deu exceção. A torcida comemorou demais, falou que agora era justamente para ele demonstrar justamente esse valor. Porém, o Pedrinho, que estava em silêncio durante todo esse tempo, falou que jogaria no Maracanã. Foi até uma reviravolta, tanto que o site de futebol que eu utilizo deu como resultado uma reviravolta surpreendente. E aí surgiu justamente a situação do canal da Globo, do Diogo Dantas, falando algumas coisas e que o Fluminense responde. E eu acho que a resposta do Fluminense vai responder, você vai entender justamente a pergunta que ele fez, que a pergunta e as perguntas que ele fez. Então, antes de falar sobre o que o Fluminense postou, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Rede social na descrição desse vídeo. Virtual dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo mês pode mandar patrocínio. Vamos lá. Bom. O Fluminense começa. É o site oficial do Fluminense, tá? São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo jornalista Diogo Dantas, Diogo Globo, na manhã desta terça-feira sobre conversas para a redivisão dos direitos de concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Ou seja, nessa primeira parte ele está falando sobre a questão dos direitos de concessão do Maracanã.
Segundo o jogo com o Dantas, estaria separado entre o Vasco estaria junto nessa concessão no Maracanã. Enquanto hoje é justamente somente o Flamengo e o Fluminense, o Vasco estaria incluído nessa. Eu acredito no Fluminense, na nota do Fluminense. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer havia fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer. Calma que eu vou falar sobre isso. Só para falar aqui, no contrato, e eu falei isso aqui no meu canal, no contrato existem muitas e muitas cláusulas de proteção ao Fluminense e ao Flamengo. Tá? Muitas e muitas cláusulas. Então quer dizer, é verídico a situação do Flamengo, do que o Fluminense está postando aqui, tá? Porque eu li o contrato com vocês aqui e eu mostrei somente como que algumas coisas são tão absurdas do que o próprio Diogo Dantas está falando que o contrato tá ali. Eu mostrei para vocês o contrato. Então, até agora, nada ali de situação. Vamos lá. O modelo de divisão de receita e de peso no Maracanã não está previsto no edital no governo do estado, tendo sido acordo firmado entre Flamengo e Fluminense. Isso daí, na verdade da história, só para a gente recapitular uma coisa aqui importante, não é que não... Quer dizer, não está justamente no governo do estado. Mas quando foi feito junto. Você entendeu? Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio do clube no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. Beleza. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense, ou seja, 15%. E aí seria tipo assim, 7,5% do Fluminense e 7,5% do Flamengo. O Fluminense não tem prejuízo decorrente de participação como acionista do Maracanã. Isso é importante também falar. Não tem prejuízo. E aí, só para finalizar aqui, que eu acho extremamente importante, o acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50% a 50% da torcida, e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense e lado norte da torcida do Flamengo. O Vasco poderá pleitear também 4 jogos por ano em 2025 e 2026, caso queira. Porque isso tem que se fazer ano no ano. Mas foi em triênio. E é isso, né? Só para deixar aqui, ó. Flamengo e Fluminense hoje no Maracanã por 20 anos. Eu só quero deixar uma coisa clara, né, para os meus amigos vascaínos aqui, né, que me assistem. Vocês acreditaram no projeto? Quando estava vendo justamente a situação do Pedrinho no Vasco, eu falei assim, meu Deus do céu, o que vai ter justamente de situação? Por quê? Porque o Pedrinho, ele achava que, primeiro, já tinha 777, já tinha uma SAF. E ele achava realmente que ele ia chegar lá, ele é só dar um toquezinho aqui, toquezinho ali. E eu falei pra vocês que a SAF 777 era um perigo pro Vasco. E foi. Tanto que eles não receberam, tanto que o Vasco até agora não recebeu nada da 777, que foi prometido em contrato. Eu tava vendo, né, tipo, vários times que a 777 tinha comprado, e vários desses sempre próximos da linha do rebaixamento. Sempre justamente mal das pernas. Você acha que a 777 aqui no Brasil vai ter uma diferença enorme do que lá na Europa? Claro que não. Primeira Europa, segunda Europa, terceira Europa. Vocês não entenderam isso até agora? Vocês compraram um touro de ouro e vem um jumento de cimento. E é para gente também repensar também com a questão do Mário Bittencourt aqui.
Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo. Virtude é 10, 12, 20 horas. Pix a tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.